E aí, galerinha, quem tá falando aqui é a Tia Isa. Hoje nós vamos estudar as grandezas e medidas, ok? Medidas de capacidade, de comprimento e de tempo. Nós vamos ver tudo com calma. Agora sim. Bem, primeira coisa que eu quero que vocês façam. Vocês estão em casa, né? E eu quero que vocês olhem ao redor e vejam o que é que tem de objetos perto de você. Perto de mim tem uma caneta, tem um celular, tem livro, tem uma borracha, tem lápis. Vocês concordam que tudo isso tem um tamanho, né? Tem um tamanho que a gente pode utilizar um instrumento para medir o tamanho. E também tem peso, né? Esse aqui tem um peso, esse aqui já tem outro peso, esse aqui eu sinto que é mais leve, esse aqui eu sinto é mais pesado. E a gente utiliza das medidas de massa, por exemplo, para poder saber o que é leve e o que é pesado, ok? O que mais tem na nossa casa que a gente pode pensar sobre medidas, né? Sobre medir. A gente tem uma garrafa com água. Quanto será que cabe de água nessa garrafa? Qual a unidade de medida que eu vou utilizar para saber? Ou então, essa caneta aqui, quanto será que ela mede? Qual a unidade de medida que eu utilizo para medir o tamanho dessa caneta? E o peso? Qual a unidade de medida que eu posso utilizar? Aqui nessa casa, ó, tem um relógio. Com o relógio a gente pode medir o tempo. Então, existem diversas coisas, diversos objetos diferentes na nossa casa, na nossa escola, que a gente pode utilizar as unidades de medida para saber o seu peso, o seu tamanho, quanto que cabe de líquido ali dentro. Para medir o tempo, eu tenho um calendário, relógio. Então, nós vamos estudar justamente essas unidades de medida que nos facilitam no dia a dia a compreender essa questão de capacidade, de massa, de tempo, certo? De comprimento. A primeira unidade que a gente vai ver são as medidas de massa. Quando a gente vai à feira ou ao supermercado com a nossa mamãe ou nosso papai, a gente utiliza as medidas de massa para saber a quantidade de cada produto, certo? Então, aqui, ó, a feira. Quando a gente vai na feira e pede assim, me dá 1 quilo de maçã. Aí o feirante vai lá, pega as maçãs, coloca dentro da sacola e mede a quantidade que ele colocou aonde? Numa balança, que é um instrumento utilizado para verificar justamente a massa daquelas maçãs, o peso, né? Quando nós vamos ao supermercado, nas próprias embalagens já vem escrito quanto que pesa cada produto. Então vamos lá. A gente chama de medidas de massa a grama e o quilograma. A grama, por exemplo, me vê 500 gramas de queijo. Ou então, tenho que pegar 1 quilograma de arroz, 1 quilo de arroz. Então, a gente chama de grama e quilograma as unidades de medida, certo? De massa. Deixa eu só pegar a caneta aqui para vocês, para lembrar que a gente pode escrever, em vez de grama, eu quero 50 gramas de tempero. Em vez de eu escrever o número 50 e a palavrinha grama, eu posso escrever só o G, porque o G vai representar a grama. Ou então, a minha neném que está aqui na barriga. Quantos quilos pesa a minha neném? Ela pesa 2,5 quilogramas. Mas em vez de escrever quilograma, eu posso escrever kg, certo? Todos os objetos eles vão possuir uma massa, um peso. Mas o que vai diferenciar é se ele é mais leve ou se ele é mais pesado, certo? Daí a importância de se ter a balança, para a gente saber se é mais leve ou se é mais pesado, quando os pesos são parecidos. Ou nesse caso aqui, eu já sinto na minha mão, ó. Ixi, esse
caneta é bem mais leve que esse celular. Tá entendendo? Como eu falei, o instrumento de medida é a balança. Aqui tem uma balança para bebês. Aqui é uma balança que mede as gramas as menores graminhas possíveis. Ela é bem delicada. Essa balança aqui a gente encontra em mercadinhos. Essa balança dupla aqui, ela serve justamente para comparar. Eu coloco um peso de um lado e um peso de outro. Aí, se descer, essa parte que desceu aqui é a mais pesada. Essa parte que subiu é a mais leve. E tem essa balança aqui que pode, por exemplo, verificar nosso peso ou algo muito mais pesado. Você sabia que 1 quilo de arroz é igual a 1.000 gramas? Pois é, toda vez que eu falar 1 quilo, eu posso também dizer 1.000 gramas, porque eles têm a mesma unidade de medida. E meio quilo, que é a metade de 1 quilo, é igual a 500 gramas. Onde é que eu vou achar esses nomezinhos aqui, 1 quilo? No açúcar, no pacote de arroz, vocês estão vendo os nomezinhos? Na farinha de trigo, no sabão. Tem sabão que vai aparecer 1 quilo ou 500 gramas. Aí, só por isso aí você já sabe quanto pesa, não precisa nem verificar na balança. Eu posso comparar o peso dos objetos utilizando essa balança de 2 pratos, como eu falei. Eu posso colocar um objeto aqui, uma bola aqui e, não sei, um cubo. Se um lado descer, é porque o lado que desceu é o que pesa mais. E o lado que subiu é o que pesa menos. Por exemplo, essa balança aqui, ela tem 2 bolinhas que aparentemente são iguais, certo? Só que esse prato aqui desceu mais do que esse aqui subiu. E esse desceu. Então, embora aparentem ser iguais, essa bolinha aqui pesa mais que essa aqui. Já essa, ó, tá em equilíbrio, ou seja, estão iguais, nenhuma desceu. Então, eu entendo que essa quantidade de bolinhas pesa a mesma quantidade que essa daqui. Ok? Aqui, por exemplo, eu tenho uma balança de 2 pratos. Eu tenho um mamão aqui. E aqui eu acho que são mangas, certo? Só que esse lado aqui do mamão, ele tá mais para baixo, ele desceu, enquanto esse subiu. Então, o que é que eu posso concluir? Que o mamão, ele é mais pesado que essas 2 mangas juntas. Porque se tivessem o mesmo peso, elas estariam em equilíbrio. Que nem tá essa outra figura aqui, ó. Um abacate e 2 laranjas. Não desceu, ó, os 2 pratos estão iguais. Então, eu subentendo, eu concluo que o abacate e as 2 laranjas, elas têm o mesmo peso, certo? Então, a gente pode utilizar a massa para medir o peso de alimentos, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar, para medir o nosso peso. Objetos da casa, escola, o sabão em barra, sabão em pó, certo? Tudo a gente pode medir para saber o peso. Geralmente a gente usa mais para isso aí que eu falei, ok? Vamos fazer uma atividadezinha juntos? Aqui a gente tem a Carla, o Lélio, a Clarice e o Lauro. Cada um tem um peso diferente, ó. Eles devem ter subido na balança e cada um descobriu o seu peso, né? Quanto pesa cada um. A Carla pesa 22 quilos, o Lélio 28, a Clarice 30 e o Lauro 20. Aí a primeira perguntinha, ó. Quem é que pesa menos? Então vamos olhar, né? Bem, de todos, quem pesa menos aqui é o Lauro, ó, 20, certo? 20 é o menor número. Então, o Lauro é o que pesa menos. Quem pesa mais? Se a gente for olhar o maior número, a Clarice, ela pesa 30. Se a gente for comparar o peso de Clarice e Lauro, quem pesa mais? Quem tem 30 quilos ou quem tem 20? 30 é maior que 20, certo?
Se fosse colocar a Clarice e o Lauro numa balança, a Clarice aqui e o Lauro aqui, o prato da Clarice ia fazer assim, ó, porque ela é mais pesada que o Lauro. E aqui pergunta quanto pesa mais. Aí a gente teria que fazer aquele cálculo de subtração que a gente já aprendeu, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. O maior número em cima, o menor número embaixo. E eu coloco meu sinal de menos para representar a minha subtração. Então, vamos lá. Eu tenho nada menos nada. 0 menos 0, 0. 3 menos 2, 3. Eu tiro 2, eu fico com 1. Então, ela pesa 10 quilos a mais. E agora a pergunta, Carla e Clarice pesam juntas quantos quilos? Então, agora eu vou fazer uma soma, não é isso? Deixa eu só mudar a minha caneta aqui. Dar uma cor mais... Vamos ver se melhora. Eu tenho que somar, juntar o peso da Carla e com a Clarice, né? Então, eu tenho 30 da Clarice. Se eu vou juntar, se eu vou somar, então eu vou colocar meu sinal de mais. E vou juntar com 22 da Carla, que Carla pesa 22 quilos. 0 mais 2, 2. Começo pelas minhas unidades, não é isso? Ó. Primeiro a minha unidade, depois eu somo as minhas dezenas, que é um D. 3 mais 2, 5. Qual foi o número que deu aqui? No final? 52. Então, Clarice e Carla pesam juntas 52 quilos. Então, quais que vocês acham que a gente poderia utilizar para comprar com peso, né? A gente sabe que o açúcar ele já vem com a medida de 1 quilo, não é isso? Que o queijo, quando a gente também compra por gramas, né? Quero 500 gramas de queijo, meio quilo de queijo. O feijão a gente também compra por quilo. E as uvas a gente pode comprar por quilo ou por grama naquelas caixinhas de supermercado. Geralmente vem a quantidade de gramas que tem na embalagem. Então, esses são alguns, certo? Agora é com vocês. Eu vou deixar uma atividade para vocês de WhatsApp. Para vocês praticarem também um pouquinho sobre medidas de massa, tá bom? Depois a gente vai continuar com medidas de capacidade com litro, ml. Vocês vão gostar. Até a próxima, gente.